E agora, para a gente finalizar, a gente vai compor aqui a mesa, né, para a gente fazer uma pena mais rápida, mas que tenha, né, essa discussão dessas perspectivas do setor sucrocoleiro. Então vamos começar aí convidando Jansen da JS Instruções, que foi o pioneiro, né, na apresentação das palestras, que na verdade surgiu dele a ideia desse curso para a gente trazer essa aproximação da indústria. Então chamar Jansen para sentar aí. Vamos chamar aí Ideraldo, que é nosso colaborador aí, e Dr. Valmor, e também, né, não vou deixar de chamar, claro, Jailson, para compor a mesa aqui, representando a nossa e também temos um representante da Asplan, que contribuiu aí com a nossa palestra, com o nosso grupo de palestras, que é Roberto Balbino, representando a Asplan. Ele é biólogo, trabalha com essa parte e o professor Pablo, que vai comandar a mesa redonda aqui. Porque essa mesa está muito masculina. Acho que eu vou chamar a professora Liana aqui para comandar. Puxa lá a cadeira, Pablo. Começando aí a grande pergunta, como é a proposta. Oi? Também. Aqui todo professor vai ter que fazer uma pergunta e os alunos também. Então, assim, vou deixar em aberto aí a discussão. E como Luiz Idelson acabou de concluir, né, a palestra dele, que também o nosso objetivo é o quê? É agregar conhecimento para vocês, formar profissionais que tenham essa capacidade de chegar lá na usina, administrar o processo e trabalhar em equipe para ter realmente não só números, mas produtos e um processo de uma forma geral melhor. Aí eu começo aqui deixando em aberto aí essa pergunta: quais são as perspectivas do setor? Que é uma pergunta que interessa a vocês que estão estudando, estão se qualificando para, digamos, se inserir no setor, precisam saber essas perspectivas. E para isso a gente trouxe aí os profissionais que trabalham diretamente com a parte operacional para ajudar a gente, dar um direcionamento, inclusive, como o Luiz Idelson falou, como a gente pode contribuir como universidade, o açúcar líquido, sei lá, o bagaço, a hidrólise do bagaço, para que a gente tenha trabalhos produtivos e aplicáveis, entendeu? Trabalho no TCC, trabalho no estágio, para que isso venha cada vez mais qualificando vocês e a gente tenha uma resposta positiva daqui a um tempo, quando vocês estiverem no mercado. Que bom, o profissional que está aqui na universidade está correspondendo, está conseguindo contribuir para essa melhoria, certo? Então, passando a palavra aí para o Pablo. Pessoal, não esperava não que ia mediar aqui a mesa não. Mas acho que ele tocou nos pontos importantes aí. Eu ia dar prioridade e adiantar logo para Ideraldo, alguma coisa que eu já conversei com ele. E eu ia pedir para também puxar um pouquinho aí por causa dessa capacitação que foi citada, inclusive, nas apresentações. A importância da capacitação e o que ela pode dar de retorno para o setor e para como ele se encontra hoje, tanto no Nordeste quanto no Centro-Sul. Eu mesmo? Oi? Para mim? Sim. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização, a professora Érica, pelo convite. Dar parabéns aí aos palestrantes, ao apoio aqui do Jailson, a palestra como coadjuvante. Eu acho que o setor sucrocoleiro brasileiro está passando por um momento de recuperação nesse último ano, passou principalmente, mas é um setor ainda que caminha, eu acredito que principalmente nessa área de capacitação, de investimento de novos produtos, ainda de forma muito lenta, do meu ponto de vista. O Brasil tem como produtos açúcar e álcool, praticamente energia, as usinas de açúcar. E de um tempo para cá é que começaram a empacotar.
Se a gente for ver as usinas que empacotam mesmo, eu não sei quantos anos a Monte Alegre está empacotando. Mas Olho d'Água, acho que foi uma das pioneiras no Nordeste, assim como Estivas, porque era do mesmo grupo. Tinha o Açúcar Estrela, que quando a Amorim Primo fechou, compraram a marca Estrela. E começaram a quebrar uma barreira entre o produto final, porque vendia o açúcar de 50 quilos para um empacotador e aquele intermediário empacotava e vendia, ou seja, o preço do açúcar subia e a usina perdia dinheiro. Com o empacotamento começou a ser um produto chamado açúcar Petribu, açúcar Alegre, açúcar Olho d'Água, açúcar Estrela, Primavera de empacotadora, Sublime, que é da União Indústria, Caeté, que é da usina Caeté, o açúcar Cururipe, enfim, produtos que deixaram de ser usina, deixaram de vender commodity e passaram a vender produtos de valor agregado maior. Com relação a novos produtos, por exemplo, aqui no Nordeste nós não temos, eu dei uma palestra em 2013 sobre a produção de levedura seca. Aqui no Nordeste nós não temos nenhuma fábrica de levedura seca, onde apenas uma fábrica dessa, aqui na Paraíba, por exemplo, conseguiria abranger parte do estado de Pernambuco e a maioria das usinas da destilaria de Alagoas, produzindo levedura, que é fonte de proteína e base na alimentação animal, ou seja, de valor agregado muito alto. Para vocês terem ideia, eu conheço um empresário equatoriano que compra a levedura seca que o Brasil produzir, porque ele é um dos maiores produtores de camarões do mundo e a base da ração do camarão é a levedura seca, é a Saccharomyces cerevisiae, e nós não temos a levedura. Sabemos que sangrando a levedura do processo fermentativo até o limite que a fermentação permitir, nós aumentamos a produção de álcool, aumentamos a eficiência fermentativa, porque estamos tirando células antigas, leveduras antigas, velhas, com um poder de produção mais baixo. Açúcar invertido. Eu passei dos 19 anos que eu trabalhei numa empresa, de 99 até 2012 eu produzi açúcar invertido, partindo do xarope e da evaporação. Então, todo ano a gente mandava 2 navios para os Estados Unidos de açúcar invertido. 100% do caldo, ou seja, antigamente tinha 2 produtos, hoje tem 2 produtos, o HTM e o CJM. O HTM era para ração animal e o CJM, que é Cane Juice Molasses, que é para ração humana. O Cane Juice Molasses, ele vai para os Estados Unidos para fazer mais de 65 produtos. Então eles compram a matéria-prima brasileira para fazer mais de 65 produtos, entre eles na área de saúde, pele artificial para queimados nas guerras do Afeganistão, lá do Iraque, e os outros produtos voltados para padarias e consumo direto. O mel caro é o mesmo CJM, diferente do açúcar invertido, né? O partino da sacarose, porque o CJM é um concorrente direto do mel caro, com sabor de açúcar. Agora, eu acho que as usinas que já têm um comercial pronto, o que é que falta? Fazer o comercial, fazer o marketing, fazer um planejamento para começar a fazer outros produtos. A usina Petribu deve lançar em breve o álcool gel no mercado. Poxa, eu já faço álcool, eu já faço etanol. Um álcool de 70% desse tamanho, com, se eu não me engano, 5 ml, numa farmácia, custa
quase R$15. 1 litro de álcool anidro custa R$1,20, se eu não me engano. Quer dizer, o valor agregado é muito alto. Uma cachaça é vendida a R$80, 600 ml, envelhecida há 8 anos. R$30 de 600 ml uma cachaça branca. E 1 litro de álcool. O trabalho que dá para fazer, o risco que as usinas correm nas indústrias, custa R$1. Com 10 vezes, né? Quase. Para cachaça, 2,5 vezes quase, né? 40 para 99. Então, assim, eu acho que o empresário tem que olhar para o mercado, pesquisa, e para valores que produzem menos, mas com um valor agregado maior. Por que a usina não comercializa energia elétrica? É devido à alimentação, está nas redes de transmissão, é isso? Porque a gente sabe que a energia elétrica aí quem responde é o Valmor, que é da área elétrica, mas eu acho. Produto no país, energia elétrica. Mas as usinas já comercializam, agora algumas delas têm contratos. Mas hoje, algumas usinas, a eletricidade já responde até pela segunda receita. Mas é o foco. Em algumas usinas, Não é um sim. subproduto que se vende, não? Não. Não é visto como um subproduto. Hoje, Eliana, é produto. Então, o subproduto realmente é um assunto É porque Não, a gente considera, eu posso até passar para o Valmir concluir, mas a gente considera que os produtos de usina hoje são açúcar, álcool e energia. Esses três produtos. Vocês têm linhas de transmissão, como que é? Porque a energia eólica hoje é um problema, né? Você tem lá os catapelas gerando energia e não se consegue distribuir. Aí eu queria saber se vocês têm esse problema nas usinas. não, a maioria das usinas do Brasil, quase que 100%, elas já são autônomas de energia, ou seja, produzem toda a energia que necessita do processo. E hoje já cerca de 30 a 40% das usinas já exportam alguma forma de, já comercializam na rede esse sistema. Como todas elas já têm a interligação com o sistema elétrico, quando a usina está parada, ela logicamente precisa consumir da concessionária, essa mesma linha de transmissão ela é usada para exportar essa energia. Isso. Essa questão de energia hoje, como ele falou, hoje já é um pilar da usina. Açúcar, etanol e energia. Em algumas usinas a energia chega a representar já o segundo produto. Dependendo dessa variação, se o álcool estiver melhor, o açúcar estiver melhor, a energia já tem um peso muito grande. Principalmente destilarias, porque destilaria ela tem um consumo menor de vapor do que a fabricação de açúcar, e aí consegue direcionar esse vapor para fazer a energia. Com relação às linhas de transmissões, das eólicas, por exemplo, é um número mínimo de usinas que não conseguem exportar essa. Eu lhe garanto que não chega a 3%. Pode ser que agora até tenha melhorado, mas há um ano atrás estava parado e era mais. Não, mas é um número muito pequeno de usinas. Não, eu falo com relação às eólicas. Isso, as eólicas, quando você põe no número total, é um número pequeno, 2, 3 usinas que não conseguem conectar no sistema. Porque atrasaram algumas obras e até o governo recentemente voltou a acelerar essas obras para conectar. Porque alguns hoje só pra, era o gargalo da só para a senhora ter ideia, hoje, no dia de hoje, eu estava olhando no sistema, a gente está gerando cerca de 3.500 megawatts-hora e a gente já chegou em novembro, entre outubro e novembro do ano passado, a gerar 4.800. Esse ano esse número deve passar de 5.000 megawatts-hora de energia das eólicas. Então é muito pouco o que não consegue gerar. Agora sim. Professora, a geração de energia é tão rentável, teve um ano na usina Estivas, no Rio Grande do Norte, de 2013 a 2014. A moagem, terminou a moagem e a usina optou por continuar pegando bagaço, do monte de bagaço, para gerar energia, né? Foram
foram na usura, como se fala, e faltou bagaço para o ano seguinte, né? Deixou um estoque de bagaço mínimo e teve problemas na partida, né, da safra, e o bagaço começou a diminuir, o pessoal começou a ficar peleado e não tinha ninguém para vender bagaço. Isso só mostra que não há um planejamento real de Sim. venda de energia elétrica. Isso. Se houver, seria a logística do bagaço. Lógico, né? Já que seria a matéria-prima mais importante para poder gerar um produto tão novo, né? E a usina Estivas esse ano veio comprar bagaço da Jacumbu. Teve que dar graças a Deus por ter encontrado Na alguém. verdade, o foco ainda não é energia elétrica. De fato não é, porque se fosse não teria faltado. O foco ainda é a Suquial. Aí eu só perguntei por que não era ainda, né? Provavelmente devido a esse problema da limitação do bagaço. E também dos contratos, né? Dos contratos. Mas eu queria complementar essa informação. Só o seguinte, esse problema da falta do bagaço é porque isso não é só planejamento. Não vamos dividir um pouco da culpa das usinas, não é só culpa das usinas. Hoje a gente tem um mercado de energia no Brasil que é muito volátil. Se ela tem ideia, é considerado muito pior do que a Bolsa de Valores, o mercado de energia. Quer ter um número? No mês passado, a média de energia no mercado livre de energia de curto prazo foi R$ 400, 422, alguma coisa. Esse mês está em 150. Nem a Bolsa de Valores cai 70% de um mês para outro. Mas em termos de lucratividade, em relação aos outros produtos, tem esse problema? Aí eu ia chegar. Então, devido a essa variação muito grande do mercado, às vezes ele sobe muito. Quando sobe muito, ele vale mais a pena gerar energia do que a própria fabricação de açúcar e etanol. A gente, o ano retrasado, o Brasil por muito pouco não entrou no racionamento de energia. Na verdade, foi uma decisão administrativa e não técnica, porque a decisão técnica era de fazer o racionamento. E aí, no governo, ainda do governo Dilma, ela preferiu, arriscou um pouco e deu certo, passou aquele momento. Naquele ano, a energia chegou a dar mais de R$800. O pessoal até brincava que dava para moer a cana e jogar o caldo fora e gerar só energia porque pagava os custos da usina. Então, nessa época, chegou-se a queimar nas usinas caçamba de coco, resto de móveis, de madeira. Então, tudo que existia de biomassa, o pessoal estava pegando para gerar energia porque pagava. O pessoal, algumas piadas saíram do setor, que até se você queimasse dinheiro, valia a pena. Porque uma energia de R$800 por megawatt-hora, para você ter uma ideia, um custo médio de energia dá em torno de 120, 140, de uma usina para outra varia, para vender no mercado a 160. Então imagina um negócio dando R$800. O pessoal estava queimando tudo. Realmente o que aparecia, bagaço nessa época, passou de R$200. Porque o que tinha para queimar, queimava. Então vale a pena. Aí, quando você pega, sai de 800, no ano seguinte chegou a dar R$50. Então, realmente a usina para. O que tinha de bagaço, joga, vende. Você acredita que essa variação? Por conta do nosso modelo hoje, a gente está passando por uma transição. O modelo de mercado de energia no Brasil hoje, ele é bom, porém precisa melhorar algumas coisas. A gente é muito dependente da chuva. Então hoje o sistema nosso é basicamente hidrelétrico, mais de 80%, e num ano de seca, como foi, por exemplo, o ano passado, ou 2 anos atrás, o sistema sente e sobe muito. Existe um cálculo que se faz pela energia, que é a CCE que faz esse cálculo, e ele leva em consideração chuva e tem alguns parâmetros que eu não vou adentrar aqui, mas que ele fica muito sensível. Uma chuva de uma semana, por exemplo, semana passada o sul estava com uma média de 50% da chuva esperada. Em 2 dias choveu que passou para 90%, o sistema derruba o preço mesmo. E então tem esse problema da forma que é calculado o preço da energia hoje. E aí faz esse mercado ficar louco. Varia muito de um ano para o outro. O sul, a senhora tem uma ideia, veja como é louco também de baixo para cima. O sul, até o mês passado, estava R$30 a energia. Essa semana, a última semana de maio, ele fechou a R$400. Saiu de 30 para 400.
essa semana ele já está recuando para 150 novamente. Então, não existe bolsa de valores no mundo que acompanhe um negócio desse. Então, você que tem uma usina lá em... Você que tem uma usina lá em Manaus. Tem uma usina lá em Manaus que chama Jaioro. O pessoal tem geração de energia. Imagina que eles façam exportação de energia. A R$30 ele nem liga a caldeira, que não vale a pena. Passou para 400. Você respondeu a minha pergunta, eu quis saber por que não se investia em energia elétrica. Sim, Tão pesado como se investe. Agora, o Nordeste sofre muito. Preço, né? O Nordeste ainda realmente é muito atrasado, tanto na automação como, por exemplo, você no Nordeste, muitas usinas, a gente, por exemplo, utiliza caldeira de 21 kg força por centímetro quadrado de pressão. Quando você sai de 21 para uma caldeira de 65, por exemplo, ou de mais altas pressões, você triplica praticamente você triplica a quantidade de energia que você consegue gerar com aquela mesma quantidade de vapor, mesma quantidade de bagaço. Então, aí por que não faz o investimento? Porque é caro, uma caldeira dessa é 40, 50 milhões de reais. Então, o empresário no Nordeste ainda tem um pouco de cautela nesse investimento. No Sudeste, as usinas novas, ninguém faz mais caldeiras de baixa pressão. Eles já fazem a usina com a caldeira de alta pressão. Então, lá realmente eles vendem muito mais energia do que a gente, porque eles têm um sistema muito mais eficiente do que a gente. O Nordeste foi onde começou a cana-de-açúcar. Então, tem muito ainda resquício de engenhos, tem muitas usinas ainda que têm processos inacreditáveis no dia de hoje, mas ainda tem fruto dessa cultura do nordestino. Aqui. Porque assim, bagaço sempre tem comprador. Energia sempre tem comprador. Por que não se investe hoje? Não, mas assim, sério. Se não compensar produzir energia, a pessoa vende o bagaço para ração, para... não existe nenhum estudo para investir em plantas mais robustas, com maior teor de fibras. Porque assim, geraria mais energia e geraria mais bagaço. Eu vou aproveitar porque justamente era isso que eu queria intermediar, para deixar o mesa um pouco mais redondo. Eu justamente queria estender essa discussão. A gente começou com capacitação e entrou nessa parte de bioenergia e bioeletricidade, né? Capacitação ainda nem concluiu, né? Mas como eu vi que o povo começou a puxar a Mariana ali já... Eu queria puxar um pouquinho para ter uma conversa ali com o Roberto, tá? Trabalha muito com variedades, já vem trabalhando com controle de controle biológico, né? Também. Tem alguma informação sobre justamente cana-energia, o que ela podia trazer para a gente aí, né? Que é como já parece que tem uma tendência no Brasil, pelo menos no setor centro-sul, que as usinas deixem de ser usina e passem a ser, na verdade, usina elétrica, né? Só para produzir eletricidade. Termoelétrica, termoelétrica, inclusive nós temos várias no país, né? Então, vou passar para você e depois eu sigo para Luiz Idelcio e Jansen. Boa noite, pessoal. A pergunta é, eu sou mais controle biológico, mas tem cana com mais fibra já, para ela render mais em energia e menos caldo. Então, se estudou muito antes, tinha essa cana antes bruta, que tinha mais fibra, só que não tinha essa visão de produzir energia. Então, começaram a estudar a cana que produzisse mais álcool e açúcar. Já hoje já tem esse estudo já para produzir o quê? Cana com mais fibra, que é para justamente dar esse suporte na energia elétrica já. Então já se tem já esse cana, já se tem plantando já também lá em escala também no Brasil. Só não sei em termos de proporção de quanta área está sendo plantada já, mas que tem já avanços. Lá na Asplana tem algum projeto piloto, utilizando uma variedade específica? Não, a Asplana ainda não está trabalhando nesse então, né? Não, a gente ainda não tem. O controle biológico tem alguma diferença dependendo da variedade da cana? Como é que é mais resistente? A cana mais fibrosa fica mais resistente.
para a praga, né? Então, o que a gente quer, assim, no caso a gente queria até antes era o quê? Era uma cana com mais açúcar e mais álcool, é tudo que a praga quer, é mais facilidade, cana mais mole, mais facilidade para atacar. Então, a cana com mais fibra, para a praga em si, não é tão vantajosa também. Pode estar sendo vantajosa agora para energia, para a produção de energia. Mas assim, quanto ao controle biológico, existe uma diferença de praga para variedade de canas específicas ou não? Não, tem variedade mais suscetível para praga. Então a gente vai ter essas variedades sempre mais ricas, ou dependendo do cultivar dela, do manejo que se tem em solo, então a gente vai ter aquela cana mais atacada. Isso vai depender muito da variedade, seja mais rica ou não, ou o manejo também dela. Então, for o manejo incorreto, então uma irrigação, uma cana fértil irrigada, então sempre essa cana vai ser mais atacada por pragas. Agora, e a moeda? Só um comentário que eu acho que, como o Brasil desperdiça tanta biomassa, né? O Recife, eu vejo uma forrageira, um caminhão na frente, podando as árvores. A prefeitura não sabe o que fazer com aquele material e joga no lixão, joga no sei aonde, não tem onde botar. Aí não tem investimento, não tem um empresário do setor, porque você precisaria de uma área para secar ou de um secador, aproveitando até a própria energia que sai da chaminé, enfim, eu não sei ainda. Mas é impressionante a quantidade de biomassa que é jogada fora e não se aproveita. E com relação à cana-energia, no 21º seminário da STAB, semana retrasada, a cana-energia também está sendo estudada para álcool de segunda geração, né? Segunda e terceira geração. Né? Então, além da geração de energia elétrica, produzir álcool partindo da celulose como fonte de energia, porque aí já vem o carro elétrico, que é uma outra, que a Nissan está testando no Brasil, para ser movido a álcool. Na verdade, o combustível da célula elétrica vai ser o etanol. Então já tem posto de gasolina, você não vai precisar ligar o carro na tomada. Com 1 litro de álcool você vai andar não sei quantos mil, 400 quilômetros, né? Não, deu 316, eles estavam... 1 litro de álcool você rodar 316 quilômetros, ou seja, você vai para Natal, chega quase Natal, né? Com 1 litro. Eu estou fazendo bem, eu estou feliz. Não, isso aí Aí acaba o setor, né? Aí acaba o setor de produção de álcool. Não, porque nunca vai... Porque a partir do álcool você faz N produtos, né? A partir do etanol. Você tem aí não só combustível. Então, é aquilo que eu estou te dizendo. Você deixa de produzir um álcool gel, tu paga mais do que 1 litro de álcool combustível. Isso que a gente vê, né? Que essa limitação, né? Mantendo essa história com esse produto. Esse receio de inovar, né? Isso. Você veja, os empresários não querem investir num estudo, não querem investir num engenheiro, seja ele elétrico, seja ele, porque eu acho que o estudo elétrico, ele participa junto com o processo, que eu já propus a várias usinas. Vamos fazer um estudo para diminuição de potência, porque é muito comum em usina você dizer, bota aquela bomba ali. Então a bomba está tocando, a bomba de 200 metros cúbicos está tocando 50 com um motor de 150, sei lá, 150 HP. Ou o contrário. Ou o contrário. Então assim, não existe o desperdício. A gente fala que uma usina consome 5 megas, 6, 7 megas, uma fábrica, dependendo do tamanho. Qual o consumo lá da moto? Quer dizer, ela consome 7 megas. Só que ela pode estar desperdiçando talvez 1 mega. Por quê? Os vácuos têm agitadores mecânicos. Não sei se os cozedores, algumas usinas, a maioria tem cozedores com agitação mecânica, com motores de 125 HP. Você vê, esse motor pode cair para 75 se redimensionar o impelidor.
Mas o empresário não quer pagar o estudo, não quer pagar o serviço de engenharia e quer receber de graça. Ou quer comprar um equipamento para copiar. Queria agradecer aqui a professora, tudo isso, proporcionar esse curso, essa pergunta aí para você. Vocês também são profissionais do setor, que nos ajudam muito em relação a isso. E minha pergunta é o seguinte, é certo também essa questão do investimento para todos, essa questão de investimento vai muito também da volatilidade do preço que ele falou em relação à energia, álcool e açúcar hoje está uma volatilidade muito grande. Hoje, mesmo para quem usa produto só etanol, o preço está lá embaixo, porque o açúcar está lá em cima, né? E você paga por isso de cana pelo mix dos dois é meio complicado. Mas enfim, nós temos hoje, queremos aqui formar uma parceria entre, vamos dizer, universidade e usina de pesquisa, tal. Isso que o professor Érico está fazendo é muito interessante para que a gente mantenha esse vínculo. Então, vocês que são profissionais atuando nesse vínculo, o que poderia ser feito assim, para você aproveitar mais também a mão de obra, os pesquisadores que existem na universidade, aqui principalmente nessa região nossa, desse polo, dessa Infelizmente eu não tenho usina. Se tivesse, não tratava. Infelizmente eu não tenho usina. Veja, eu hoje, empresário, eu usineiro, do jeito que está essa oscilação de mercado e do jeito que nós vemos aí de uns 5 anos para cá, eu não pensaria em investimentos. Eu faria muita conta se eu vou mudar de um filtro rotativo para um filtro prensa, ou se eu vou investir em determinado equipamento, aumentar a minha capacidade de produção, enfim, eu investiria nas pessoas, eu investiria na parceria usina, porque você não vê nenhuma usina hoje fazendo pesquisa, muito pouco. É o caso de União Indústria, é o caso da Ponte Alegre. Para você colocar um estagiário hoje na usina, é a maior burocracia. A repressão humana, que é um departamento que o pessoal conhece como RH, mas muitas vezes não é recurso, é repressão, não ajuda a indústria, o setor industrial, na captação. Por quê? Porque o nosso querido, excelentíssimo ex-presidente analfabeto Lula disse que o estagiário tem que trabalhar 6 horas e ganhar um salário mínimo. Se já era difícil arrumar estágio de graça, como na minha época, não sei se os colegas tiveram essa dificuldade, imagine agora. Quer dizer, você arruma um estagiário, casa dentro da usina, porque eu digo isso porque eu contratei muito estagiário na época que eu trabalhava numa empresa e formei muitos profissionais. Casa dentro da usina, a gente ficava no terraço vendo a usina moer, o caminhão tombando, tava com 10 passos eu estava no laboratório. Então meu quarto dava janela para o laboratório. Ficava, batesse na janela, o cara queria com 6 horas a usina moendo, 24 horas, o cara, não, 6 horas, a lei diz que, eu digo, não, a lei diz que você vai arrumar a sua bolsa e a gente vai-se embora para Recife. Você vai estudar, fazer mestrado, porque você não quer trabalhar na indústria. Apesar que o mestrado sem conhecimento prático, sim, concordo que tem que ter essa mistura, mas a grande maioria, ou a pequena minoria, não vou dizer a grande, mas eu acho que a pequena maioria dos estudantes tem que pegar o estágio, porque a universidade não vai arrumar. A maioria das vezes, aqui é uma exceção porque vocês ficam ligando, tentando, mas Católica nunca arrumou estágio para ninguém, se não fosse o professor Beltrão e um ou outro, mas a própria universidade, o departamento de estágio não arrumava estágio, assim como na federal. Então é muito difícil. Então você fazer investimento hoje, é melhor investir na mão de obra, capacitar essa mão de obra, para quê? Com aquela mesma moagem, porque eu trabalhei numa usina que o dono disse, rapaz, a gente não vai fazer nada, porque não tem dinheiro. Há 1 ano, 2 anos atrás, que o açúcar estava a 40. De uma hora para outra, o açúcar foi para 80.
E eu disse para o diretor, rapaz, não vamos fazer nada, vamos fazer o feijão com arroz, porque a gente não moeu 1 milhão, se a gente só fizer aqui, a gente vai moer 1 milhão de novo. Então, com um preço bom, você ia ter mais dinheiro. Com um custo baixo. Só que você tem que investir nas pessoas para diminuir essas perdas. Porque o açúcar que vem na cana, se você diminuir as perdas, ele vai sair no saco. Né? Eu acho que está terminando também, porque o pessoal já está com vontade de ir embora. Ah, o famoso ônibus, né? Como é seu nome, amigo? Paiva, é só complementar. Eu acho que para unir o setor produtivo ao meio acadêmico, não tem muita fórmula não, né? A fórmula não é difícil não. É fazer mais ou menos o que eu estou fazendo agora. Eu trabalhei 10 anos no setor, há 2 anos eu estou no IFPB e tive condições agora de voltar para fazer o meu mestrado, né? Se Deus quiser, agora em agosto eu estarei defendendo. E uma das conversas minhas com a minha orientadora é que eu não queria fazer um trabalho de pesquisa muito distante do mercado. Foi quando nós fizemos contato com algumas usinas, tivemos dificuldade, algumas, não, é legal, mas depois, a Monte Alegre teve um comportamento diferente. Nós chamamos a gerente da usina, ela foi até a universidade, conversamos com os orientadores e a gerente da usina e perguntamos qual a dificuldade que a usina tem, que trabalho de pesquisa a gente poderia desenvolver, e estamos fazendo um estudo mais voltado para o mercado. Então, o meio acadêmico tem muita culpa nisso, ela tem que se mostrar também para o setor produtivo, para a empresa ver que vale a pena investir lá. E tem que ser um jogo de ganha-ganha. A universidade tem que ganhar e o setor produtivo também. E isso que vocês estão fazendo já é um grande passo, né? Esse contato vai facilitar muito. Mas a gente se limita numa coisa, como ele falou, nós temos aqui uma mão de obra pensando, vamos dizer assim, mas falta a política, o financeiro. A gente não tem equipamento, não tem dinheiro. A política não investe, a política nacional ela não investe em pesquisa, ela não tem esse interesse. A gente tem mão de obra, mas não tem equipamento, não tem dinheiro, não funciona. A usina tem dinheiro. Diz que tem. É bem interessante. Eu não sou tão velho assim, mas já tenho um pouco de estrada aí, já tenho 12 anos de usina e mais uns 5 de indústria antes de usina. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, eu fiquei chocado com a informação que trouxeram que a empresa Pirelli tinha mais doutores do que o Brasil. A empresa Pirelli de fazer pneu tinha mais doutores formados do que o Brasil naquela época. Eu fiquei chocado com isso. Realmente não há esse incentivo no Brasil à pesquisa, ao desenvolvimento. Você vai em países como os Estados Unidos, a própria empresa vai buscar na universidade soluções, vai buscar pesquisa. Aqui não tem essa cultura e aí vamos novamente dividir a culpa. Tem a culpa das universidades, tem a culpa do setor empresarial, mas tem também a culpa política. Como ele falou, é dificílimo hoje você contratar um estagiário, contratar um pesquisador. Se você contrata um estagiário e acontece um acidente com o estagiário, é um desmantelo hoje. A política hoje de proteção, digamos assim. Entende, né, onde eles querem chegar. Quando eu estagiei, meu primeiro estágio, eu botava a mão na massa, eu ia pro meio para trabalhar mesmo, para bater, para fazer o que fosse. Hoje em dia, a gente estava discutindo semana passada com o gerente o programa de estágio da engenheira eletricista lá da Monte Alegre, e não pode ir fazer trabalho manual, ela não pode fazer a operação, porque se acontecer um acidente, a empresa é penalizada de todas as maneiras, apesar de todo o treinamento que a gente tem. Então não pode mais fazer aquele trabalho manual, isso perde-se muito nisso aí. Então tem um pouco de cada um. Porque todo investimento que o Brasil faz nas universidades federais é com o objetivo maior de trazer tecnologia para o país. O foco da Universidade Federal não é, eu sempre digo isso, não é formar profissionais, não. É formar pesquisadores, a federal. As privadas não, é geralmente formar profissionais para o mercado de trabalho. Mas aqui dentro, a visão é de pesquisa, porque nós somos cobrados, na verdade, nós somos avaliados pelos resultados das pesquisas, não pela quantidade de profissionais que a gente forma.
Então, mas cadê o incentivo para pesquisa? A gente é obrigado a pesquisar, mas a gente não tem como, está de mãos atadas. Eu até gostaria, se vocês tivessem alguma ideia, alguma sugestão. Nesse sentido, eu vou até aproveitar, porque eu queria perguntar a Jansen também. A Jansen andou muito também naquela região, que está muito promissora no Brasil. E até outro dia me surpreendi, porque no estudo praticamente dividiu a região de São Paulo como uma região tradicional e agora a região de fronteira lá de São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul ali, né? Como um novo foco sucrocoleiro brasileiro, né? Naquela região, como é que está essa questão? Principalmente porque tem muita multinacional entrando ali. O multinacional já pensa diferente, né? Como é que está essa relação entre universidade, pesquisa naquela região? Bom, boa noite a todos, né? Obrigado aí pelo convite da professora Érica, novamente aqui. A questão da mão de obra no centro-oeste do país é uma coisa bastante interessante porque, por exemplo, eu vou tirar por mim. Quando eu comecei aqui, dificuldade para conseguir um estágio, né? Foi a trancos e barrancos. E a gente percebe que daqui para o Nordeste, para o Centro-Oeste do país, existe uma cultura diferente, né? As dificuldades ainda vão permanecer aqui no Nordeste, em questão de estágio, né? Às vezes eu consegui estágio para alguns colegas meus de graça, pedindo por Deus para o dono autorizar pelo menos a hospedagem do cara lá e a alimentação, né? Achei muito interessante o que o Luan falou, que como ele está vendo essa dificuldade aqui no Nordeste, ele disse para mim, olha, eu estou até com uma grana reservada, porque se me der a oportunidade no Centro-Oeste, eu pago do meu bolso. Então, assim, quando a gente vê uma pessoa assim, com sangue nos olhos, querendo buscar uma oportunidade, a gente também corre atrás dessa pessoa. E lá no Centro-Oeste, quando eu cheguei, eu vi que até operadores, né, que nunca puseram o pé dentro de uma usina, tinha já um programa da usina, né, Jovens Talentos. Então, assim, a cultura é completamente diferente do Centro-Oeste para aqui. Infelizmente, como nosso amigo Valmont, a gente trabalhou junto já na unidade do Grupo Olho d'Água, e a gente percebe que existe uma certa resistência ainda, né, aqui no Nordeste, coisa que no Centro-Oeste já é de maneira diferente. Tecnicamente, as cabeças daqui são fantásticas, né? Em termos de gestão, lá eles estão bem avançados, né? Então, quando você pergunta a questão de parceria com universidades, tem parceria com universidade, tem pesquisas avançadas também, principalmente em Goiás, né? Quando eu estava lá, o setor sucroenergético estava crescendo assustadoramente. Eu passei quase 8 meses lá e tinha na época, em 2011, mais ou menos 27 a 28 usinas só no estado de Goiás. Isso atuante, e mais 6 em processo de projeto que ia na safra conseguinte da partida. Então, assim, existiam até investidores de fora dos Estados Unidos comprando terras, incrível, comprando terras para arrendar para plantação de cana. Então, existem diversas pesquisas, desde a palha da cana, na parte do campo, quanto dentro da indústria, parcerias com a universidade, cursos técnicos. Eu particularmente, eu era coordenador de processo, e do nada meu supervisor chegou e disse assim para mim, olha, tem um cara que veio de São Paulo, tá doido procurando uma pessoa para dar treinamento, porque ele já tem uma equipe de 60 alunos para um curso técnico profissionalizante na tecnólogo de açúcar e álcool. Aí eu disse, olha, o que eu sei aqui é só a prática mesmo, é isso que eles querem. Pegou, colocou 60 alunos, foi um período de 3 meses, e para minha satisfação, depois desse curso que eu dei, 50% dos alunos já estavam migrados na usina, ou na área de empacotamento, ou em qualquer outra área, mas entraram. Então, assim, a acessibilidade e a facilidade é muito mais fácil ainda no Centro-Oeste. Por isso, quando um aluno chega para mim e pergunta, arruma um estágio para mim, eu disse, olha, eu conheço poucas pessoas aqui, meu conhecimento é mais lá no Centro-Oeste. Topa viajar, eu estou dentro. Aí eu vou lá e meto o currículo e vamos ver no que dá. Mas
infelizmente, a resistência aqui ainda é grande pela cultura nordestina que ainda há nessa região. Bom, a gente discutiu aí a questão da pesquisa, e pesquisa está relacionada à inovação. E foi citado aqui no trabalho, aqui, justamente quando o Vamos colocou aqui, depois complementou por Jailson, e eu vou até passar para Jailson, sobre justamente a inovação, que é o caso do ozônio, certo? Falar um pouquinho mais da experiência aí, principalmente como é que chegou lá, e eu sei que você deve ter colado lá no quinto lá também, que está acompanhando, né? E traz aí para a gente um pouquinho desse retorno em relação à preparação, à produção. Boa noite, pessoal. Eu caí aqui de paraquedas, né? Para a doutora Marlene estar aqui, mas eu não acompanhei quando implantou lá. Acho que como tu falou, tem 12 anos já utilizando o ozônio em substituição ao enxofre, mas a gente teve vários benefícios, né? Como eu falei, a gente teve uma redução de 50% no consumo de cal. Então, hoje a gente não usa anti-incrustante na fabricação, a gente usa uns indutores. Isso favoreceu tanto na produção do álcool, porque reduziu a contaminação do enxofre, e a gente produz um álcool até com baixa condutividade, que é a norma da NPPED. Tivemos um benefício com relação à utilização do ozônio também, corrosão, né? Diminuição grande de corrosão. Então, os equipamentos, a gente não precisa corrigir o condensado, né, que retorna para a caldeira, já o pH já quase neutro. Então a gente teve todas essas vantagens. É claro que com o ozônio, com relação a comparando o ozônio no enxofre, eu vejo assim, que o enxofre tem uma atuação muito mais rápida. Mas por causa do tempo de meia-vida o enxofre atua mais rápido, mas o tempo de meia-vida do ozônio é muito rápido. Então, se você não tiver um controle bem elaborado no processo de clarificação, não vai surtir o efeito desejado. O ozônio já foi aplicado em outras unidades e não deram tanto efeito, mas para a gente estar conseguindo, a gente consegue o açúcar que a gente fornece, né? Hoje, o ozônio já está sendo estudado aí pelo pessoal da Argentina. O ano passado, uma empresa da Bolívia também já partiu já com ozônio 100%. Então, o ozônio é uma tendência, né? É claro que tem uma resistência grande do mercado. Mas, com relação a gente tem uma grande vantagem, principalmente nas partidas da destilaria. A gente fornece até, né? Fornece o mel lá para algumas unidades, para partir o fermento. Então, a gente tem uma grande vantagem com isso. Fora outros benefícios com relação à operação em si, que não tem um contato com o enxofre, o operador, né? Não tem, o sistema é todo automatizado, então o ozônio é muito oxidante, sim. Quando tem algum vazamento é muito perceptível, né? Então o rapaz atua rapidamente, mas não tem contato direto com o operador. Então ele direto no caldo, que não reagiu, ele volta ao oxigênio. Então a gente não deixa resíduo nenhum de enxofre dentro do açúcar. Então isso foi uma grande vantagem, né? Em termos de custo, tem ideia do custo de um para outro? Custo eu não tenho ideia, não tenho muita ideia, só ficou para a parte comercial, eu não... Mas a gente, com relação a, como eu falei, a gente reduziu 50% de consumo de produtos. Hoje a gente usa anticrustante, são produtos caros. Então já diminui grandemente o custo do... Porque o enxofre é barato. O enxofre é barato. O enxofre é um produto barato. Como eu falei, Não usar um produto que é cancerígeno, né? O pH do caldo, quando você sulfita, vai para 3, né? Ou até mais baixo. Ele cai 0,5, 0,6 pontos. Então isso é uma vantagem, porque a gente reduziu o consumo de caldo. A gente apresentou um trabalho na STAP também com relação à aplicação do ozônio para matar as bactérias na fermentação. E a gente teve uma grande atuação. A gente reduziu a menos de 10 a 15 o índice de contaminação. É claro que ali foi um teste e no outro ano a gente já tirou, porque a gente implantou um regenerador a vácuo
Então a gente manda o caldo para a destilaria já com preço de 18 e já clarificado. Então a gente não precisou mais de fazer esse pré-tratamento aí do mosto, né, na alimentação. Então isso foi uma vantagem, porque a gente teve uma grande limitação. A gente teve uma ampliação na destilaria e o custo de manutenção, de bomba e troca de tubulação de vinhaça era muito, o custo era chegar a quase 500 mil. Então a gente conseguiu, mandando um preço de 18, elevar o teor alcoólico, produzir menos vinhaça. Então atuou muito bem nesse sentido. Mas deu um resultado muito significativo, com a utilização também do ozônio mas o ozônio é muito aplicado também em grande parte na parte de tratamento de água, tem grandes benefícios. A gente estava com um estudo de reduzir matéria orgânica para a caldeira, né, da água da alimentação da caldeira com ozônio, que a gente tem um teor de matéria orgânica elevado. Em relação à curva do produto final, o tratamento de ozônio, e teve resultado significativo em relação à sua situação? Geralmente, quando você tem um tratamento com sulfito, o seu açúcar escuro, você aumenta a torneira direita, né, e você vai ter um açúcar muito mais branco. O açúcar da gente ele gira em torno de 200, 240 de cor. Chegamos, depende muito da variedade de cana. Eu estava olhando a apresentação do agrônomo da usina lá na Stab. Hoje a gente molha 99% de uma cana RB. 60% é da RB 579. Então, pode ser qualquer tratamento, você não vai ter uma qualidade no açúcar. Então, mas a gente está conseguindo, pela questão do manejo, a entrega na usina está sendo muito rápida. Hoje a gente não tem casa de cana, então a gente já toma direto na mesa. Então a gente evitou questões de inversão e escurecimento enzimático e tudo mais, né? Só para finalizar, tudo vem naquela palestra que eu fiz na Stab. As reações químicas têm que acontecer na caleação, ali na mexerica. Então o tempo de retenção do ozônio, ele tem que acontecer lá dentro para que ele seja rentável, né? Porque senão, se ele não reagir, vai se embora para a atmosfera. A gente teve... quando eu comecei a trabalhar na usina, a gente moía 180 toneladas por hora. E hoje a gente está moendo 230. A gente só modificou alguma coisa nos tanques de reação. Então a gente hoje já ficou quase sem tempo. E aí prejudica ainda mais. Por mais que você faça sistema de agitação em linha, tudinho, não é a mesma coisa do que o tempo de reação que precisa para que aconteça. A reação está acontecendo em grande parte quando passa no aquecedor ou no decantador. Então a gente tem teor de cálcio no caldo decantado muito elevado, porque já não neutralizou 100%. A gente dosa muito alguns produtos em excesso para tentar melhorar nessa situação, então isso acaba prejudicando muito mais. Vou só fazer uma observação aqui bem rápida, que fique claro, nós produzimos o ozônio que utilizamos, tá? A gente não utiliza, porque uma vez uma pessoa chegou lá e disse, mas vocês estão usando ozônio, vocês estão denegrindo a camada de ozônio. Então nós não pegamos ozônio da natureza, nós produzimos através de uma relação eletrolítica o ozônio. Ou então o consumo. A gente não consome da camada de ozônio, a gente até contribui para... Poderia consumir no troposférico nesse universo. Só para encerrar aqui, a Monte Alegre, né? Eu já sabia da repercussão que está tendo parceria com as universidades, que é um fator bem importante, e eu gostaria de anunciar aqui, assim, de antemão, em primeira mão, para passar para a doutora Marlene, doutor Jailson, doutor Romão, existe uma pesquisa que já está sendo desenvolvida comigo e mais 2 outros professores na parte de impureza mineral, que foi o que o professor Nancy Delson evidenciou aqui, e o que eu posso adiantar é que já temos alguns meses estudando isso daí e que os dias da impureza mineral estão contados, tá?
Estamos desenvolvendo aí um processo bem eficiente que eu não digo que vai zerar um grande problema que é a abrasão dentro da usina, mas vai reduzir bastante essa questão aí. Futuramente vocês vão estar... você está divulgando isso daí, tá bom? Deu uma curiosidade. Poxa, então acho que a gente podia até estender, mas como já adiantou bastante a hora, eu vou passar para a Érica aqui, que vai fazer as considerações finais. Bem, gente, eu queria só agradecer aí a presença desses feras da área, né, que realmente foi o primeiro, como eu disse para o professor Marcelino, ele me parabenizou pelo evento, que não só é meu, é nosso, que digamos assim, eu estou aqui junto com os professores porque como professora e também acredito que o conhecimento e a educação podem mudar a vida de vocês. E o que a gente espera é que vocês voltem daqui a um tempo para contribuir também com a mesa redonda. E essa mesa redonda termina hoje com gosto de quero mais. E sim, o nosso objetivo é realmente montar um dia só com mesa redonda, porque com palestra mesa redonda não é suficiente. E começar tipo 6 horas para 9 horas para acabar. Então, obrigada a vocês pela contribuição, que essa parceria se solidifique e que contribuam aqui, assim, venham para a universidade, buscar o que precisa, que a gente está aqui para isso, e que seja a primeira de muitos, certo? Obrigada a vocês, obrigada a lá para a gente continuar, né, a discussão. Obrigada. Gravando da doutora Marcelo. Ah, esse é o Tiago. O Tiago faltou, eu não falo, mas ele não tem. E aí, vai. Eu acho.